Olá, eu sou Eduardo Oliveira Ribeiro de Souza, sou doutor em ensino de biociências e saúde e mestre também em ensino de biociências e saúde e fiz licenciatura em física pela UFRJ, né? Me foi pedido para falar sobre divulgação científica. Então, antes de começar, na verdade, eu gostaria de apresentar três termos, três conceitos, e unicamente para poder eu mostrar por que o termo divulgação científica ele é utilizado, né? Então, existem três termos que é difusão científica, disseminação científica e divulgação científica. A difusão científica ele é um termo mais amplo, onde ele vai vincular todos os canais onde eu vou comunicar a minha ciência. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um artigo para os meus pares, ou se eu estou escrevendo um artigo jornalístico no jornal para o grande público, eu estou difundindo a ciência, né? Eu estou fazendo uma divulgação, uma difusão científica. Agora, a disseminação científica ela vai ser mais para o corpo técnico, né? Quando eu faço uma divulgação de uma informação ou de um estudo, de uma pesquisa, para um corpo mais técnico. Então, quando eu escrevo um artigo ou quando eu escrevo uma tese, uma dissertação, eu estou escrevendo para o público técnico, né? Para a população técnica daquela área, daquela ciência, né? E a divulgação científica ela vai ser quando eu quero veicular informações para o grande público. Então, quando a gente trabalha com divulgação científica, a gente está trabalhando com o grande público. A gente está pegando as informações científicas e está transpondo para uma linguagem mais popular, mais próxima do grande público, né? Quando eu faço, por exemplo, difusão científica, eu não estou muito preocupado com isso, a não ser que eu esteja fazendo para o grande público. Se eu estou fazendo difusão científica, eu estou comunicando, e aí essa comunicação ela vai ser para quem for atingido aquilo, né? Normalmente para a população técnica. E a disseminação ela é especificamente para técnica, porque eu vou usar linguagens técnicas, vou usar termos técnicos, né? Como por exemplo, vou usar normas técnicas, enfim, que é no caso, por exemplo, de eu escrever um artigo, uma dissertação, uma monografia e uma tese, né? Ou eu escrever para um jornal científico e tudo mais, né? Então, a gente vai falar sobre divulgação científica porque a gente está trabalhando, né, como o grande público. O objetivo de divulgar ciência ou de promover a ciência, né, que é um outro termo que se utiliza também, é a gente mostrar essa ciência, o que se faz na ciência para o grande público, para o público leigo, né, dito leigo, né? Então, eu fazer essa transposição. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que fazem divulgação científica e que não gostam, por exemplo, de usar, por exemplo, algumas analogias ou usar uma linguagem mais próxima da população, porque acha que vai descaracterizar a ciência. Isso não é divulgação científica, porque se você não fala de uma forma como a população possa entender, né, e você não se priva dos termos técnicos, você não está divulgando ciência, porque aqueles termos não foram de objeto de alfabetização do grande público. Então você está fazendo uma difusão científica, né? Então eu vejo muito isso de algumas pessoas não fazer essa transposição de eu pegar, por exemplo, aquele termo técnico e tentar transpor ele para uma linguagem mais do cotidiano da população de um modo geral. Então, por isso que é importante a gente definir esses três termos, né, de forma que eu possa, se eu quero divulgar ciência, eu tenho que fazer essa transposição, né? Assim como, por exemplo, um professor, ele não vai pegar, por exemplo, a ciência lá dos cientistas e vai levar ela para a sala de aula da forma como ela é apresentada.
A gente faz uma transposição pensando na linguagem e no público-alvo que a gente vai que a gente quer atingir com aquilo, né? Então é importante a gente falar sobre esses termos justamente por isso, porque se eu quero divulgar a ciência, eu tenho que saber transpor a ciência, né? Uma linguagem menos técnica e mais próxima do cotidiano da população, né? Então, uma coisa que é importante a gente salientar sobre a divulgação científica é quando a gente fala dos espaços de educação. Existem 3 espaços de educação, que é o espaço formal, em que ele tem uma estrutura hierárquica, burocrática, ele é proporcionado pela escola e tem diretrizes educacionais, né, que é um currículo, por exemplo, e são atividades educacionais organizadas e sistemáticas. Então, por exemplo, se você dá aula de física, você não vai falar, por exemplo, sobre energia elétrica sem ter falado de trabalho da energia, da força elétrica, sem falar de potencial elétrico. Ou você não vai falar de potencial elétrico sem falar de energia ou sem falar de trabalho da força elétrica. Então, você vai pegar um termo, você tem que ter uma cadência em que você vai ensinar as coisas, né? E aí você, por exemplo, você primeiro tem que ensinar um conceito para poder depois apresentar outro. E aí isso depende do conceito que você quer trabalhar, né? Então ele tem uma hierarquia, que é aquele currículo que você segue, aquele plano educacional da escola, né, BNCC e tudo mais. Tudo isso está organizado dentro do ensino formal, né? Ele concede um certificado, né? Você se formar, por exemplo, no fundamental, no ensino médio, na faculdade, num curso de extensão, num curso técnico, enfim, tudo isso vai gerar um certificado porque ele é um ensino formal, né? E ele é fiscalizado pelo MEC, né? O ensino não formal, que é o ensino que vai trabalhar, né, que a gente vai a divulgação científica vai estar se utilizando como base, vai ser o ensino não formal, né, que ele tem menos hierarquia, né, ele é menos burocrático, não que ele não seja burocrático, né, porque dentro daquele museu ele tem lá uma proposta de ensinar alguma coisa. Então ele tem uma hierarquia para aquilo, apesar de ele não ser tão estruturado quanto o ensino formal, quanto ter um currículo, né, você ter lá umas diretrizes e tal, e como você vai apresentar isso e tal, mas não, ele tem lá, esse museu aqui vai falar sobre energia, então ele vai seguir talvez um caminho lógico que aquela pessoa que pensou naquela exposição vai ensinar energia. Então ele tem uma burocracia, mas é uma burocracia menos engessada do que o ensino formal, né? Ele não tá fixado em locais, então ele não está simplesmente na escola. Ele pode estar na escola, né? Mas ele não está fixado num lugar. Ele pode, por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, um telescópio e ir para uma praça e poder começar a fazer uma observação do céu na praça, né? Então eu não estou ali restrito a lugar nenhum, estou ali fazendo uma divulgação, mostrando, por exemplo, os planetas, mostrando a Lua, enfim, né? Fazendo uma divulgação e conversando com a população de uma forma mais direta, né? Então ele não está restrito a lugares, né? E nem pode acontecer, mas pode acontecer na escola, como eu falei, né? Ele também vai ter atividades educacionais organizadas e sistemáticas. Então você vai numa exposição de ciências, ele vai ter lá um experimento que você vai ter que seguir passo a passo para poder ter o bom funcionamento dele, né? E ele não vai conceder um certificado. E tem a questão da intencionalidade, né? Assim como o ensino formal ele tem uma intencionalidade, eu entro na escola para me formar, eu entro na universidade para me formar, aí eu tenho uma intencionalidade quando eu vou ao museu. Eu vou para poder, que às vezes
não é uma intencionalidade muito bem determinada, mas eu tenho uma intencionalidade. Eu vou lá para poder ou me divertir, ou aprender uma coisa nova, ou para poder participar de alguma atividade que o museu ou o centro de ciência está promovendo, etc. Mas ele tem uma intencionalidade, né? E ele, de uma certa forma, ele é complementar ao ensino fundamental, ao ensino formal, né? E o terceiro é o ensino informal, que é o ensino que ele não possui hierarquia, não possui burocracia, ele não tem intencionalidade. Você está na fila do banco, você aprende coisas, né? Que é o que alguns pesquisadores chamam de como é que é o termo que a Marandino fala? Caramba, esqueci agora. Que é o verdadeiro processo realizado ao longo da vida. Então, por exemplo, você está numa fila, você está no ônibus, você está ouvindo informações, né? Mas que aquela informação ela não é uma informação que ela é hierarquizada. Você aprendeu alguma coisa ali, sei lá, porque você está ouvindo, simplesmente porque você está ouvindo, né? E você aprendeu. Por exemplo, você está numa fila de banco, você vai aprender alguma coisa porque você está ali ouvindo, né? Então, o ensino formal ele não tem uma intencionalidade. Você não vai ao banco para aprender alguma coisa. Você aprendeu porque você está ali e aquela situação estava ali exposta, né? Estava acontecendo ali. Então, o ensino formal, o museu, né, a divulgação científica, ela vai estar atuando dentro dos espaços de educação não formal. Então, museus, centros de ciências, observatórios, enfim, né? Porque ele vai ter uma hierarquia, como eu falei, né? Ele vai ter uma burocracia, porque você tem que seguir algum tipo de roteiro que eles determinam lá, ou não, né? Mas esse roteiro não é tão engessado, e ele tem uma intencionalidade. Você vai ao museu por uma intenção, né? Uma coisa que eu acho que é importante de a gente falar é que o objetivo da divulgação científica, né? A divulgação científica ela tem o objetivo, né, de despertar o interesse da população. Então é por isso que eu preciso transpor a informação científica numa linguagem mais próxima do cotidiano da sociedade, né? Então se eu falo, né, se eu sou uma pessoa, um cientista que defende, que fala que faço divulgação científica, mas eu me nego a transpor, eu acho que não vai perder informação se eu não falar aquele termo técnico ou aquele nome especial e tal, você não está fazendo divulgação científica, porque você não está fazendo com que aquela pessoa ela entenda, porque ela não vai entender o termo técnico, a não ser que você faça uma analogia, que é importante. Então, dentro do que você do que uma analogia pode ser também, porque tem muita analogia que é ruim, que é mal usada, né? E ela também tem a característica de desmistificar a ciência, porque a ciência ela tem essa roupagem de que ela resolve todos os problemas, de que ela é a solução de todos os problemas, e que na verdade ela não é. Ela é um conhecimento humano e que ela está sujeita a modificações a todo tempo, né? A ciência ela não vive da verdade, ela vive da busca pela verdade, né? Então, quando ela encontra uma resposta, ela não se satisfaz com aquilo, porque aquela resposta ela é momentânea. Então, quando a gente apresenta a ciência de uma forma a transpor ela, a gente apresenta isso para a sociedade, de que a ciência ela não é a pedra angular que vai resolver todos os problemas, e sim que ela está ajudando a gente a buscar a informação, né? Então, se a ciência, ela de certa forma, ela apresenta um conhecimento para a gente, é porque esse conhecimento ele foi testado, ele foi buscado, e a princípio, nesse momento, aquela é a verdade, mas eles estão buscando, né, ver se aquilo dali é de fato, né? E aí está sendo sempre feito testes de falseabilizar aquele processo,
né? Se mostrar que é falso, né, em alguma situação específica, se procura outra resposta para responder aquilo. Tá certo? Então, assim, a divulgação científica, ela tem essas características, né? Eu tinha anotado outras coisas aqui que eu acabei esquecendo, mas não tem problema. Acho que eu falei dessa questão da função social da divulgação científica, que é poder cativar a população, inclusive os jovens, para que eles sigam as carreiras científicas, né? Existem muitos mecanismos de comunicação. Então, por exemplo, você vai ver divulgação científica na rádio, na TV, no jornal, nas revistas, em quadrinhos, no Facebook, no Instagram, né? Todos os âmbitos, né? Todos os meios de comunicação hoje em dia tem alguém que está fazendo uma divulgação científica ou que está trabalhando com divulgação científica diretamente, né? Uma coisa que é importante, né, falar, já que, por exemplo, eu estou falando com professores ou pessoas que estão buscando ser formadores de professores ou formadores de modo geral, é que a formação do professor tem que estar vinculada ao ensino formal. Um professor, ele tem que ser formado para poder produzir material sobre divulgação científica e produzir também uma visita. Então, ele saber, quando ele vai para um museu, o que ele vai aproveitar naquele museu, mesmo que seja um museu que não seja de ciência. Então, por exemplo, se você vai no museu de História Natural, né, você está acompanhando o professor de História, de Geografia, enfim, de Filosofia, né, um professor de Humanas, você aproveitar aquilo dali para a sua vida também, para a sua aula, né, de alguma forma, né? E aí eu sempre lembro, por exemplo, da aula da professora Daisy que eu tive na universidade, né, na licenciatura, que ela, entre aspas, obrigava a gente a visitar um museu de ciências e um museu de história natural, um museu que não fosse de ciências, né? E muitos colegas meus tinham ido pela primeira vez no museu por conta dessa obrigação que a professora dava. E é muito importante porque quando a gente trabalha, a gente conhece, né, o museu e a gente sabe como trabalhar, sabe como mediar, sabe o que os alunos vão se deparar no museu, a visita fica muito mais agradável e muito mais produtiva, né? Eu, por exemplo, tive mais uns 10 anos de experiência, ou até mais, de divulgação científica. Eu trabalhei no Museu da Vida durante uns 7 anos, né? Mais ou menos isso, porque eu fui e voltei várias vezes. E também no Museu do Universo, lá no Planetário, né? Então eu via muito isso, professores que faziam o curso de professores mediadores, né, que eles iam lá, né, um mês antes, e aí tinha toda uma palestra que eles visitavam o museu, né, e aí aqueles professores que faziam esse curso e depois levavam sua turma, e os professores que simplesmente jogavam os alunos lá, eu estou de folga hoje, entendeu? Então é muito importante que na formação do professor a gente tenha essa discussão sobre os museus de ciência. Então é isso, eu acho que é isso, né? Que eu falei bastante coisa, né? E espero que eu tenha ajudado, né? Então, valeu aí, até a próxima.